Por que a gratidão pode dar tudo o que você quiser enquanto você vive um nível de satisfação com a vida incrível? Muito prazer, eu sou Dan Vale e isso aqui é uma aula de verdade. Então se você clicou, chegou nessa página aqui, não quer pagar nada, não quer ser enganado por ninguém, não quer, acha que todo mundo está querendo lhe passar a perna, esse vídeo aqui, já que você se interessou pela gratidão, pelo tema, ou pelo vídeo anterior, pela informação anterior, que você viu lá no Facebook ainda, ou no Instagram, ou qualquer rede social, isso aqui é um vídeo que pode te ajudar muito, ok? Muito mesmo, deve ter 30, 40 minutos, estou começando a gravar agora, obviamente, mas eu já sei como eu sou, porque simplesmente tudo que eu faço me entregando totalmente o máximo que eu puder. Então essa aula é uma aula completa, feita para estar nessa página, de modo que acrescente para você. E se você achar que faz sentido, aqui embaixo tem um curso aí para quem gosta de estudar, aprender e entrar de vez nesse mundo, nesse conceito. Aí você pode pagar baratinho, mais barato do que o café, como está hoje em dia. Mas vamos lá. Meu nome é Dan Vale, eu sou terapeuta, sou empresário, sou mentor de empresários, trabalho única e exclusivamente com o desenvolvimento humano, seja tratando as pessoas que estão doentes da cabeça, ou seja, alavancando a vida das pessoas. E o tema gratidão, ele funciona tanto para quem está doente, quanto para quem está querendo crescer, se desenvolver, ter prosperidade, não é verdade? E aqui eu quero te explicar algo muito importante a respeito da gratidão. Eu quero deixar claro para você como funciona a gratidão e por que se você ficar falando gratiluz para tudo e para todos, isso pode te prejudicar. Isso é algo muito sério e que, infelizmente, essa cultura de compartilhar gratidão como algo banal e que parece que vai trazer bênçãos para todo mundo, só por sair por aí falando gratidão, obrigado, para todos os cantos, para doença, para coisa ruim, para coisa boa, para as coisas do passado, para falar gratidão para o seu agressor, isso aí tem muita coisa que foi deturpada, infelizmente. Também preciso te dizer que aqui você não vai ver a gratidão como gratiluz, não vai ser incitado a abraçar árvores, aqui você não vai ver gratidão com a mentirada de que é física quântica, aqui você não vai ver gratidão de forma mística, nem tampouco como lei da atração. Você vai ver a gratidão, como que ela funciona, mais para o lado fisiológico, não é aqui que eu ensino mais para o lado fisiológico, mas obviamente você vai entender. Lá no curso tem toda a explicação, ok? Mais ou menos como que funciona, mas aqui é para você entender de uma vez por todas por que se fala tanto em gratidão, até quem não conhece, não entende e passa a usar. Por que se fala tanto? Por que tem tantos artistas, tantas pessoas famosas que falam que são gratas, que fazem exercício de gratidão, que têm um caderno de gratidão, que fazem há muitos anos, que cresceram por conta disso. Então aqui está a explicação e também os malefícios de fazer a gratidão. Eu não posso deixar de falar nessa aula, beleza? Então vamos nessa, vamos para a nossa aula. Então é o seguinte, de cara, o segredo da gratidão está na paixão. Paixão, você já ficou apaixonado? Você já ficou apaixonado, certamente, né? Todo mundo, né, algum dia já foi apaixonado, seja por um coleguinha quando estava na escola, seja antes de encontrar sua esposa, seu marido, está apaixonado agora e você... É por isso que eu peguei esse exemplo. Então, paixão, e eu vou falar muito sobre isso aqui, eu vou correlacionar a paixão com a gratidão. Então, vamos nessa. Bom, tá na paixão. O que acontece quando um cérebro, ou seja, uma pessoa apaixonada é um cérebro apaixonado? A gente fala muito do coração, né? Mas é um cérebro apaixonado, ok? O centro de comando do corpo tá no cérebro, não tem jeito. Então, uma pessoa apaixonada é um cérebro apaixonado. E o que acontece quando esse cérebro está apaixonado? Vamos dar uma analisadinha? O que acontece? Então, a gente está vivendo nossas vidas, nossas relações, né? Tá na escola, tá no parque, é um vizinho, uma vizinha, alguma coisa, tá numa festa. Porque o primeiro passo é admiração, né? Obviamente essa é a regra, admirei. Eu passo a admirar aquela pessoa. Eu não sei porquê, não sei como, eu não sei explicar. Pensando conscientemente, eu digo, não, a pessoa adorável, é bonita, ela é agradável, ela me completa, né? Fala uma série de coisas assim.
né? Mas o primeiro passo é admirar. Então a gente admira por quê? Pelas qualidades, pela beleza, pelo jeito, por uma ação, né? A pessoa fez uma ação muito boa, mudou minha vida, cuidou dos meus pais. Eu conheço um casal, por exemplo, que eram dois amigos de longa data e não tinha nada de mais assim, mas um dia o padrasto dele ficou doente, o padrasto do homem ficou doente, né? E aquela amiga cuidou tão bem do padrasto, até o final da vida do padrasto, limpava fralda, fazia uma série de coisas, que o cara se apaixonou, simplesmente eram amigos, mas o cara se apaixonou e depois, logo depois, até essa condição ruim gerou ali um romance, que não era romance, virou um romance pela admiração, por uma ação, uma ou mais ações e obviamente pelo jeito, enfim, né? Ou por mera semelhança com os pais. Isso daqui é engraçado porque já tem pesquisas que mostram que normalmente nós procuramos os nossos parceiros que são parecidos com os nossos pais, né? Principalmente, e olha o detalhe mais doido, principalmente quando os pais, nós temos uma tendência a nos apaixonar por uma pessoa que tem as características que o pai não era ausente, ou seja, coisas que o pai não fazia, é uma semelhança física, mas que a pessoa fazia coisas que o pai não fazia. Então, é meio doido isso, mas é outro assunto, certo? Bom, então é assim que a gente se apaixona, é assim que um cérebro se apaixona, pelas qualidades, pela beleza, pelo jeito, por uma ação. Eu preciso acrescentar aqui que o cérebro por si só, aqui eu estou falando de pessoas, mas o cérebro se apaixona também, o cérebro se apaixona por segurança, principalmente. Segurança. Eita, vou ter que usar o meu teclado aqui que o outro está desligado por conta do fone. Mas o cérebro se apaixona por segurança. E isso é muito importante falar porque um dos princípios fundamentais da natureza é que você mantenha mantenha a espécie, mantenha a sua vida, para que você mantenha a espécie. Junto com isso, além da segurança, tem um outro fator que é a compatibilidade biológica. Então, o que é compatibilidade biológica? O cérebro já vem de fábrica com a capacidade de entender que aquela outra pessoa, né, ela também é uma pessoa que completa você e que os filhos, eles vão ser uma boa prole, certo? Então, isso aqui pode sair um pouquinho do escopo, mas é só para você entender que há parâmetros pelos quais um cérebro fica apaixonado. E quando a gente se apaixona, o que acontece? Primeira coisa que acontece quando a gente se apaixona, os pensamentos, né? A gente fica com pensamentos sem parar, não é verdade? A gente fica criando cenário, fica delirando, fica sonhando, a gente perde o foco em outras coisas. Não é verdade? Uma pessoa apaixonada, um cérebro apaixonado por alguém, o que ele fica? Pensamentos. Então, o primeiro passo é que eu me apaixonei. Aconteceu alguma alteração no qual o cérebro identificou compatibilidade biológica com segurança e com admiração. Ponto. O cérebro já entendeu que aquilo dali, grava bem isso, porque tudo vai se encaixar na hora da gratidão de fato. Aquilo dali faz sentido para mim, certo? Admiração, segurança e compatibilidade biológica. Agora, pensamentos começam a surgir. Então, quando a pessoa está dando muita atenção, quando está apaixonado, significa que todos os hormônios, a atenção cerebral, toda a biologia daquela pessoa está sendo preparada para que haja um encontro ou haja uma situação na qual um indivíduo se junta ao outro. Então, basicamente, o tempo que for possível, o cérebro fica processando informação. Então, processar informação significa ter pensamento sem parar. Então você vai criando cenários, você vai delirando, você vai sonhando, você perde foco em outras coisas. Não é verdade? Não é assim? Se você está apaixonado agora, você sabe. É a pessoa o dia todo, 24 horas. Você está trabalhando e está pensando na pessoa. Por que você está pensando o tempo todo na pessoa? Porque o cérebro ficou apaixonado por aquilo. E se ele ficou apaixonado por aquilo e você já está imerso nessa paixão,
e está imerso nesses pensamentos, está dando foco nesses pensamentos, tudo que a gente foca, cresce. Então o pessoal da Gratiluz fala assim, é vibração, tudo que você vibra, chega. Se você vibrar na frequência do outro, vai chegar, você vai conseguir, vai atrair, não é verdade? Bom, mas aqui você está entendendo por quê. O cérebro ficou apaixonado, um cérebro apaixonado, ele vai começar a processar informações sobre isso e correlacionar o que ele já tem, vai criar cenários futuros e você vai estar enxergando isso, vai estar percebendo isso pelos pensamentos. É como se ele estivesse criando um roteiro de um filme e você está assistindo aquele filme e muito mais do que isso, você está sentindo o filme. Então é um filme em 3D, 4D, 5D, 6D. Então você vai ter sentimentos. Então, primeiro passo, a paixão acontece. Segundo passo, os pensamentos começam a surgir. Terceiro passo, os sentimentos começam a acontecer. Então, eu sinto fisicamente saudade, um pouco de desejo, amor, a própria paixão, né? Mais desejo. E quanto mais eu sinto esse sentimento, né? Angústia, às vezes, aqui a pessoa apaixonada não está sendo correspondida, mas quanto mais você sente, mais você entra nesses pensamentos sem parar. Então aqui, nós dizemos que você, quando você tem essa situação aqui, ó, um cérebro se apaixona, acontece tudo isso, pensamento, sentimento, nós dizemos aqui, podemos dizer que você entrou em um fluxo. Aí o pessoal da física quântica e da Gratiluz vai dizer que você está vibrando na mesma frequência. Olha que legal, né? Certo? Opa, faltou aí. Na mesma frequência. É o N que tá ruim. Aí. Tudo certo? Então você está vibrando. Eita, o teclado está ruim. Vibrando na mesma frequência. Ok? Então o que acontece? Quando você está vibrando na mesma frequência, o teu cérebro agora ele faz o seguinte. Você está aí querendo viver sua vida. E o teu cérebro, como ele tem? Ele toma pelo menos 95% das suas ações são involuntárias. Como assim? Para quem dirige sabe. Eu estou dirigindo aqui, eu estou dirigindo praticamente no piloto automático, né? Depois que eu acostumo, depois que eu tenho um hábito, né? Dirigir, escovar os dentes, comer, o ato de comer, respirar, tudo aquilo que a gente faz de forma involuntária, ou seja, 95% das coisas que nós fazemos, mesmo a gente pensando que está fazendo conscientemente, ou seja, fazendo, tomando a ação de fazer, é o nosso cérebro que está fazendo no piloto automático. Algumas coisas que eu estou aprendendo é que a gente está fazendo meio que manual, certo? Então a gente está fazendo ações involuntárias. Então o teu cérebro, não duvide disso, o teu cérebro ele está tentando ligar ou fazendo você ligar para a pessoa. Ele está querendo ver a pessoa. Ele fala bobagem, ele fala coisas. Ele faz você... Tem gente apaixonada que atravessa o Atlântico. Tem gente apaixonada que aí vem um lado ruim. Tem gente que mata, tem gente que morre por paixão, não é verdade? Então o cérebro, ele faz ações de todo tipo, ações involuntárias. Inclusive, eu vou colocar aqui, ele conecta-se com outros cérebros. Isso aqui é um estágio muito mais avançado de entendimento, mas só para você entender. Ele conecta com outros cérebros. Como assim ele conecta? Dá um exemplo aí de como ele conecta com outros cérebros. Aí entra aquele negócio, quando você está ligado na mesma frequência de uma pessoa, você recebe uma mensagem ou você faz alguma coisa. Bom, isso aqui é mais avançado. Nos meus cursos, nas minhas mentorias, enfim, tem outras situações que não tem a ver aqui exatamente com a gratidão, que eu falo sobre isso, ensino sobre isso, inclusive, e mostro sobre isso, faço as pessoas experimentarem sobre isso. É mais em eventos presenciais que eu acabo fazendo, certo? Mas o cérebro se conecta com outros cérebros. Como ele faz isso? Aí eu vou deixar aqui uma interrogação, certo? Isso aqui é um mistério, mas existe. Que é quando você recebe uma mensagem de fulano de tal, a pessoa fala, eu estava pensando em você agora, certo? Então ele conecta com outros cérebros e muito mais do que conectar, ele pode também manipular. Então o cérebro é um manipulador incrível, ele manipula você
e manipula outros cérebros também, beleza? Eu não vou entrar muito nessa seara para você não ficar pensando que é viagem, porque você precisa primeiro aprender a entender, aplicar, usar, e quando você está usando e vendo os absurdos que a gratidão aplicada pode fazer, aí você começa a querer entender um pouquinho mais, querer se aprofundar. Isso faz parte da sua expansão de consciência, certo? Então, vamos lá. Ok. Então, acontecem essas ações involuntárias. E aí, o que acontece? As ações, toda ação gera resultado. Então, tem ação que gera resultado bom e que o bom pode tornar um relacionamento, né? Pode criar um relacionamento e tem resultado ruim. Então, tem ações que são desvairadas, tem ações que são doidas, que repulsam, criam repulsa. Então, assim, não é sempre que um cérebro apaixonado, ele consegue o que ele quer. Porque para um cérebro estar apaixonado e conseguir o que quer, nós precisamos de recursos. Recursos. Aqui é o exemplo. Vou dizer o que é o exemplo. Não adianta de nada, eu já vou adiantar um processo, certo? Mas não adianta de nada um cérebro se apaixonar, por exemplo, como eu vou falar na gratidão, na aplicação da gratidão, não adianta de nada um cérebro se apaixonar, não adianta você de 13 anos, pronto, digamos que você tem 13 anos e se apaixona por uma atriz famosa. Eu não conheço muitas atrizes, mas você se apaixona por Bruna Marquezine, que está hoje atuando lá nos Estados Unidos. Aí você se apaixona. Então o que acontece? Será mesmo que se eu ficar falando gratidão, gratiluz, eu ficar fazendo um monte de coisa, eu vou conseguir me apaixonar, vou conseguir namorar a Bruna Marquezine? Agora, botar agora, né? Agora. Não, né? Então, assim, não adianta de nada. Aqui não tem física quântica, aqui não tem bruxaria, não tem nada, não tem abraçar a árvore, não tem nada. Se você não tem os recursos necessários, então aqui no caso dos recursos, do exemplo que eu dei, uma pessoa de 12 anos, de 13 anos, falta idade, falta proximidade, né? Proximidade. Ou seja, são coisas que dependem de tempo, espaço, logística, circunstâncias. Então, assim, já de antemão para você, um cérebro apaixonado, ele fica apaixonado, certo? E ele vai tentar de tudo. Só que, para ele tentar de tudo, muitas vezes a gente tem que ter cuidado com o que a gente se apaixona. Por quê? Porque quando os nossos recursos são escassos para aquela situação, e isso não é uma crença limitante, é um entendimento mais consciente de como as coisas funcionam, para você saber que existem processos, e a maioria das pessoas começa a fazer gratidão e acha que tudo vai dar certo. Do nada, qualquer realidade que eu criar, eu vou criar a realidade dos meus sonhos agora, de qualquer jeito, que o universo vai me dar de mão beijada. Gente, isso é conversa. Não acredite em rostinho bonito que fica falando essas coisas, porque senão você vai acabar tendo um problema aqui, ó, que eu vou mostrar aqui, certo? Então, eu vou conseguir namorar a Bruna Marquezine agora? Não. Por quê? Porque a idade já atrapalha, a proximidade, onde eu nasci, o que eu faço, o círculo de amizade, o tipo de pessoas, sabe? Pode acontecer um dia, aí sim, um dia pode acontecer. Mas se você ficar fissurado nisso, você perde a sua vida, ok? Então, quando os nossos recursos nesse momento são muito distantes daquilo que a gente quer que o cérebro se apaixone, a gente pode ter problemas, certo? Mas isso aqui foi só um spoiler do que você deve ter consciência e aprender sobre a gratidão, porque a gratidão é poderosa, só que de tanto poder a gente pode ficar doente. Por quê? Porque a gratidão é o seguinte, um cérebro apaixonado, dependendo do que o cérebro se apaixonar, você pode ficar preso em sintomas. Exemplo,
o cérebro apaixonado, aqui eu já estou tirando, gente, de paixão por uma pessoa, certo? Aqui eu já estou falando mais macro, porque, basicamente, um cérebro apaixonado é quando um cérebro está focado em algo. Então, quando o cérebro está programado para buscar algo. Então, por exemplo, o que é ter um sintoma? Tem pessoas aqui que certamente estão assistindo esse vídeo e que tem síndrome do pânico ou estão com ansiedade. Então, uma pessoa que está com ansiedade, está com síndrome do pânico, a gente pode dizer que o cérebro está apaixonado pelos sintomas, por doença. Porque a gente identifica um cérebro apaixonado justamente pelo quê? Quais são os tipos de pensamento que aparecem mais em minha cabeça? Então, os pensamentos que mais aparecem na minha cabeça demonstram pelo que meu cérebro está apaixonado. Então, se nesse momento você está pensando em... vou dar exemplo aqui. Coisas pelas quais o cérebro se apaixona. Então, por pornografia. O cérebro se apaixona por redes sociais. O cérebro se apaixona por pessoas, né? Pessoas. O cérebro se apaixona também por quê? Por um objetivo. Exemplo, um menino, pegar um menino Hendrick, sei lá, um Hendrick, o jogador do Palmeiras, gosto muito, que era do Palmeiras. Então, se apaixonou por um objetivo e treina, dá uma vida melhor para a família. Quero dar uma vida melhor para minha família. Aquele que decide mesmo, né? Aí tem o Elon Musk, que quer botar lá, ser o dono do mundo, o Elon Musk. Sabe, o Lula, que queria ser presidente, Bolsonaro queria ser presidente. Então, pessoas assim muito obstinadas que têm um objetivo específico, né? O Napoleão Hill fala muito isso, que é um desejo ardente, né? Um objetivo principal definido com desejo ardente. Então, a pessoa fica buscando aqui, certo? Eu botei até em sintomas e doenças. Mas tem gente que fica preso, apaixonado, o cérebro preso em doença, né? Existe uma doença, por exemplo, que o cérebro é apaixonado pela doença mesmo, ele usa a doença como recurso de atenção, que é a fibromialgia. Eu trato muitas pessoas com fibromialgia, e o tratamento da fibromialgia, que é um problema que dá dor no corpo inteiro, é psicológico, é um problema de cérebro apaixonado, é preciso reprogramar, ou seja, você precisa tirar o gatilho, porque, enfim, não cabe eu explicar aqui agora, não faz sentido, mas... Só para você entender. Então, tem gente que está presa à doença. Tem gente que assiste tanto noticiário que só fica pensando em violência. Tem gente que o cérebro está apaixonado por política. Tem gente que se apaixona por... é fã. Fã. Certamente você é fã, né, de alguém aí. Tem gente que é fã. Me apaixono pelo trabalho de uma pessoa, ou pela pessoa, sei lá. Tem gente que se apaixona por fazer coisas cruéis. Né? Cruéis. Tem gente que o cérebro se apaixona pelo trabalho. Você entendeu, né? Então, assim, o cérebro, normalmente, ele está apaixonado por algo. Ele pode ser um objetivo, ou por mais de uma coisa de uma vez. Certo? Então, o que mais você está pensando agora sem parar, o que mais você está pensando sem parar, determina o que o seu cérebro tá preso, certo? Que eu estou chamando de paixão aqui. Tudo bem? Então, se você está com a busca de um objetivo que você faz coisas assim, se sente mesmo que aquele objetivo já é seu e você está entrando no fluxo e está tendo já ações involuntárias, ou seja, você está trabalhando, está empolgado, está fazendo, está acontecendo, né? Que esse é o objetivo da gente, o ideal aqui, é o modelo ideal, por exemplo, eu quero muito passar no vestibular, eu já me vejo passando no vestibular, no Enem, não é verdade? A pessoa está estudando, está se dedicando, só fala nisso, só pensa nisso. Você está no fluxo, então você está vibrando na mesma frequência, né? Como o pessoal Gratiluz fala, certo? Se você está no fluxo, a vitória é certa. Ok? Então, se você está no fluxo da doença, a vitória é certa. Qual é a vitória? É o resultado, né? Aqui, resultado. Você vai ter a doença, certo? Não tem jeito. Você já está doente na mente,
você vai ficar doente no corpo. Isso é fato. Tá bom? Por isso que é preciso ter cuidado. Então, cuidado com aquilo que você coloca gratidão, certo? Então, esse é o cérebro apaixonado. Agora, vamos voltar para a gratidão aqui. O que a gratidão faz? Ele faz o cérebro se apaixonar. É isso aqui. Acabou. Certo? Ele faz o cérebro se apaixonar. Bom, antes de continuar, eu quero dar só mais um recado, né? Então, estamos tendo uma aula aqui. Tá vendo que isso aqui é uma aula. Não estou enrolando, tem bastante tópico ainda. Tá aqui embaixo, ó, tem um link para você fazer a sua inscrição no curso sobre gratidão. Esse curso ele é mais rápido, mais prático, mais direto ao ponto, que é a prática mesmo do que é a gratidão para você começar a criar a vida que você deseja. Ou seja, fazer o seu cérebro se apaixonar por aquilo que você quer. É carro que você quer? É casa que você quer? Sei lá, uma pessoa que você quer, né? Mas aqui é mais voltado para a prosperidade, certo? E prosperidade envolve, para mim, a vida social, a vida financeira e a sua saúde, certo? Então, se você quer prosperar, aqui embaixo tem o link para você adquirir o curso, vale super a pena, eu recomendo para todos. Por essa aula aqui, se você está preso nela, você já sabe que essa aula vai valer a pena, porque eu já estou te dando uma aula espetacular aqui, tá bom? Então, vamos lá. Então, o que acontece? O cérebro apaixonado, você já sabe. Então, ele pode se apaixonar por pessoa, por coisas, por causa, por qualquer coisa, né? Só que o que acontece? Aqui é a hora da gratidão. Então, gratidão é um sentimento, é um estado mental, é um estado emocional. Então, assim, o que é a gratidão? Como que você pode gerar gratidão e perceber a gratidão? Exemplo. Você pode sentir a gratidão, que a gratidão ela é uma mistura, é um estado mental emocional, que é uma mistura de amor com alegria, com contemplação. É como se fosse um pouquinho de tudo das coisas boas, sabe? A gratidão, ela tem uma particularidade muito legal mesmo. Por que a gratidão é tão importante? Porque assim, amor eu não consigo fazer por outra pessoa na hora que eu quero, não é verdade? Eu não consigo ter amor por uma pessoa. Também não consigo ter ódio, nem é necessário, né? Ficar com ódio de uma pessoa do nada. Mas amor eu consigo ter amor por uma pessoa? Não. Na hora, sim, qualquer pessoa. Vou pegar aqui uma pessoa passando na rua, vem cá que eu vou amar você agora. Passar a amar você agora. Não tem como, certo? Por uma coisa, você consegue amar alguma coisa, vou chegar aqui uma caneta, eu consigo amar uma caneta agora? Não vou conseguir ter amor de uma caneta a ponto de considerar isso igual a minha mãe, né? Então amor é muito difícil. A alegria a gente consegue, só que a alegria ela passa tão rápido que ela não marca muito no cérebro, porque para criar uma conexão neural, então como eu falei no início que a gratidão não tem nada a ver com gratiluz, certo? Ela tem a ver com como o seu cérebro funciona. Então, assim, toda emoção, grava isso. Uma emoção, qualquer emoção, ela simplesmente é um estado hormonal. É isso. É um estado fisiológico. Então, assim, a alegria é um estado fisiológico que, por conta de determinadas conexões neurais e dos famosos neurotransmissores que catalogam essas conexões neurais, que criam essas conexões neurais, que juntam um neurônio com o outro para passar informação, e essas informações elas vão para onde? Vão para o corpo, vão para os órgãos, vão para as glândulas que secretam hormônios, que realizam funções. Então, assim, a gratidão, ela é uma emoção que é um estado físico, ou seja, é uma expressão física, é um sentimento físico com ações involuntárias, certo? É um sentimento físico que é um sentimento hormonal, ou seja, é uma condição hormonal, que também é uma condição mental, que tem a ver com aquilo que você está focando em termos de pensamento, e que é neural. Então, só acontece a gratidão por quê? Porque conexões neurais que
que existem ou que passaram a existir, né, conexões neurais, elas têm como balizadores, ou seja, conectores, neurotransmissores que geram sensações boas e ações boas, respostas que a gente considera como boas. Porque tudo é bom no organismo, mas a gente se sente mal às vezes. Então, como assim, Dan? Tudo é bom, mas a gente se sente mal. Exemplo, quando você está com medo, né, você tem ali conexões neurais que tem a ligação, a gravação já do que é perigoso e de como você deve reagir quando estiver sob perigo. Então, o que acontece? Quando o cérebro interpreta esse cenário de perigo, seja um cenário real, físico, ou um cenário mental, ou seja, eu só estou imaginando, o seu cérebro, essas conexões neurais, elas são ativadas. E quando essas conexões neurais são ativadas, né, o cérebro pisca, aquelas imagens que o cérebro pisca, né? Quando aquelas áreas que tem essas conexões neurais, que tem a ver com o medo, elas são ativadas, o que acontece? O cérebro manda informações para o organismo dizendo o seguinte: olha, eu preciso agora que entre em ação células de proteção, eu preciso que entre em ação células de contração rápida e lenta dos músculos, eu preciso de adrenalina, eu preciso do coração batendo mais rápido, eu preciso de o pulmão funcionando melhor e a capacidade de absorção de oxigênio maior. Por quê? Porque essa pessoa está em perigo e ela vai precisar correr, lutar ou fugir. Então, quando você está tendo uma crise de ansiedade, você está num momento de ansiedade ou está diante de um perigo, essas sensações físicas que você sente, palpitação, contração involuntária, nervoso, querendo morder, querendo bater em alguém, as mãos fazendo assim, um estresse, querendo correr, querendo fugir, são expressões físicas, ou seja, você está sentindo fisicamente e o seu corpo está agindo no automático, né, para lhe proteger do perigo. É isso. Então toda emoção ela funciona assim. Tem emoções que nós sentimos que são sensações prazerosas, que demonstram que o cérebro está processando momentos bons. Já de tranquilidade, de relaxamento. À noite, por exemplo, você sente sono. O sono, basicamente, ele não é uma emoção, mas o sono é um estado físico, fisiológico, né, no qual você tem, por exemplo, melatonina circulante. A melatonina starta de vários processos, né? Ela starta vários processos biológicos, fisiológicos, para que o seu corpo já comece a entrar no stand-by, para você dormir. Por isso que dá sono. Então, a gratidão, ela também é um estado assim. Só que a gratidão, ela tem essa característica que é a característica de eu consigo gerar a gratidão por uma caneta, ou seja, basta me concentrar na caneta e usar algumas técnicas, eu consigo ser grato por essa caneta. E eu ser grato por essa caneta vai fazer com que áreas do meu cérebro, conexões neurais que estão ligadas a momentos de gratidão, circunstâncias de gratidão e coisas do tipo, façam com que o meu cérebro comece a ter ativação nessas áreas. Quando o meu cérebro tem ativação nessas áreas, automaticamente o meu corpo vai receber essas informações e vai começar a produzir células, hormônios, o que for necessário, de acordo com aquilo que o cérebro percebeu, que é o momento. Então, saber criar a gratidão, gerenciar a gratidão, e se a gente treina isso, basicamente é o começo da tão famosa inteligência emocional. Então, é saber que toda emoção que eu sinto só são sentimentos físicos porque o nosso cérebro processou informações, sejam de coisas que estão acontecendo realmente no ambiente ou só estão aqui na nossa cabeça, e que eu tenho que ter uma resposta fisiológica. Basicamente é isso. Então, eu posso
usar a gratidão na hora que eu quiser, por isso que ela é fantástica. Eu posso criar a gratidão. Sei lá, morreu alguém da minha família, eu estou lá de luto, estou sofrendo muito. Se eu domino a gratidão e tenho inteligência emocional, por isso que se fala tanto de inteligência emocional. Eu estou lá sofrendo com luto. Ok, existe um tempo para eu sofrer com o meu luto. Agora, se eu passo mais tempo do que isso, o que é que acontece? O luto é um estado emocional, é um estado fisiológico, hormonal, é um estado mental. E se está acontecendo tudo isso, eu vou ter, pensamentos, sentimentos, vibração, ações involuntárias. Então, quando eu estou de luto e aquele luto não melhora, que já é uma patologia, já a pessoa já está doente, ela entrou no fluxo, ela está vibrando na frequência negativa. Então, as ações involuntárias do que ela vai falar, vai ver, as coisas que ela vai fazer, elas já são ações involuntárias que vão gerar resultados não muito bons, né? Aí já vem para cá, para essa parte do resultado ruim. Ok? Então, e o mais legal aqui, na manipulação da gratidão, é que eu posso ter gratidão pelo que eu já tive, né? Então, uma pessoa pode ter gratidão pelo que teve, pelo que tem e pelo que não tem ainda. Só que o que acontece? Aí é que entra o perigo agora. Entra o perigo. Nossa, essa aula tá fantástica, véio. Fala a verdade. Tá incrível, não tá? Não tem nem como você dar o like aí, mas se tiver, você dá o like. Dá o like, porque vale cada centavo. Né? Se estiver vendo no YouTube, deixa o comentário e já sabe que o nosso curso, né, ele é incrível e vai fazer você realmente compreender a gratidão e usar a gratidão de uma maneira maravilhosa. Beleza? Então, vamos lá. Então, o cérebro, a gente pode usar a gratidão, né, que é fazer o cérebro se apaixonar. Então, tem esse conceito. No curso eu explico por quê. Mas, olha que doido. Eu posso fazer o cérebro se apaixonar pelo que teve. E normalmente ele faz isso. Então, só que se eu só for grato pelo que eu tive, então acontece isso de pessoas que ficam presas no passado, né? Perderam um namorado e não aguenta sair, né? Saudosismo. Então o que acontece? Essa gratidão pelo passado, o cérebro se apaixona pelo passado e fica querendo voltar. E isso a gente tem o chamado apego e sofrimento. Eu posso ter gratidão pelo passado, devo ter gratidão pelo passado. Mas existe um limite para eu ficar exercendo a gratidão pelo passado, para não criar apego ou não criar um cérebro apaixonado por algo que aconteceu que não volta mais, tipo uma pessoa que morreu, certo? Ou um relacionamento que acabou. A gente tem que andar para frente. Ok. Aí, o que acontece? Assim, aqui tem uma coisa importante. Imagina, pelo que teve, doença, certo? Então imagina que a pessoa teve câncer e ficou curada. E agora, no presente, ela acha que o câncer amadureceu ela. Aí a pessoa vai lá, aprende a ser gratiluz e fica agradecendo pela doença. Uma pessoa que agradece pela doença, se agradecer com os ensinamentos que eu ensino, de exercer a gratidão de verdade, como sentimento, e não sair por aí falando gratidão, obrigado, gratidão, gratidão 200 vezes no dia para qualquer pessoa, qualquer coisa, para tudo nas redes sociais. O que acontece? Isso aí a pessoa que agradece pela doença, qualquer coisa ruim você mantém. Então, olha que doido, ela ficou boa da doença, mas agora ela é gratiluz, aí ela vai ficar sendo grato pela doença. O que o cérebro vai entregar para ela? Mais doença. Ele vai criar isso daqui. Como? Se eu fico sendo grato pela doença, eu entro nesse fluxo aqui. É preciso entender isso. Pensamentos, sentimentos, entrei no fluxo, ação involuntária, vou colher os resultados. É capaz do câncer voltar. Certo? Tudo bem? E acontece isso. Muita gente tem o câncer voltar, não é verdade? Fica bom, cresce, evolui, acha que cresce, fica agradecendo, contando a Deus e o mundo e falando sempre do passado, da doença, de como foi boa, como fez, como aconteceu, agora que passou, foi assim, foi assado. Mas aí o cérebro vai
Se você entrar no fluxo da doença, mesmo fazendo gratidão, você vai conseguir mais doença. A gratidão é poderosa desse jeito, certo? Porque o cérebro cria. O cérebro cria. Quem teve crise de pânico sabe. Só quem teve crise de pânico sabe que o cérebro cria a doença. Cria todos os sintomas de infarto. Ele cria todas as circunstâncias do medo, do pânico, de tudo. Você vê, você enxerga, você ouve, você... Sabe, eu já tive crise de pânico na pandemia e eu sei exatamente o que é. Então, o cérebro que entra no fluxo da doença, ele vai criar a doença. Às vezes não é a doença, se fizer exame não deu, não dá. Mas, na sensação, ele cria. E se você mantém aquilo, você vai enlouquecer e vai ficar doente de fato. Pode não ser a doença em si, mas você vai ficar doente de qualquer forma. Certo? Então, muito cuidado. Cuidado para não exercer a gratidão somente pelo que teve e ficar preso ao passado. E exercer a gratidão significa também fazer isso de forma involuntária, porque se você não conhece, não entende, você acaba prestando atenção demais. Exemplo, como eu exerço a gratidão contando história do passado. Eu lido com muitos empresários e é engraçado que os empresários veem assim, eu sou muito... cara, eu vim de baixo, eu sou muito orgulhoso que eu vim de baixo. Sabe, eu não tinha nem o que comer, não tinha o que, eu sou muito orgulhoso disso. Uma pessoa que é orgulhosa porque veio de baixo, o que acontece? Ela tá fazendo o quê? O cérebro pensar nisso o tempo todo. E se ela fala pelos 4 cantos isso o tempo todo, o que vai acontecer? É igual a doença. O cérebro vai criar aquilo tudo de novo. E não é incomum você ver que essas pessoas, eles crescem e só cresce e cai, cresce e cai. É o ciclo interminável da falência. Então, se você já está passando por esse ciclo interminável da falência, saiba que tem muito a ver com isso daqui. Certo? O primeiro passo é isso aqui, dominar a gratidão e entender. Agora, tem outras coisas também que você precisa fazer. Por exemplo, se você está doente com ansiedade, com estresse, com depressão, com burnout, precisa se tratar primeiro. Primeiro tem que tirar o lixo para depois conseguir ser grato. Fazer o cérebro se apaixonar por alguma coisa. Porque, por enquanto, ele está apaixonado por algo muito ruim. Então, é preciso limpar. Sobre isso, quem entra no curso também tem uma oportunidade também lá, para quem entra no curso da gratidão e está passando por isso, tem uma oportunidade também para poder aprender a fazer a limpeza, certo? Agora, ser grato pelo que tem. Puta merda, ser grato pelo que tem é o seguinte. O que é que acontece? O cérebro apaixonado, eu vou botar isso aqui, ó. Ser grato por tudo. Então, eu estou doente. Gratiluz pela doença. Vou manter a doença. Agradecer pela pobreza que eu estou passando. Pelo momento de caos que eu estou passando. Vou manter esse momento de caos. Ser grato por tudo, 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 tudo. Meu cérebro só quer ficar preso naquela realidade. Tudo que ele se apaixona, ele quer manter. Acabou. É isso aqui. Então, sair falando gratiluz todos os cantos para tudo e para todas as coisas... Você vai sentir aquele gostinho da gratidão naquele momento, que é uma mudança hormonal. Mas é uma mudança hormonal que o cérebro vai gravar, ele vai falar assim, quando é que eu tenho esse docinho aqui, desse hormônio aqui, desses neurotransmissores aqui que eu acabei de receber e tal, dessa dopaminazinha. Doença. Então, beleza. Então doença causa isso? Então, eu vou ficar mais doente. É isso aí, certo? Ser grato por tudo vai acabar a sua vida. Vai acabar a sua vida. Vai manter você onde você está. Não vai gerar nada de bom. Vai gerar, no máximo, uma visão diferente, mais romântica da sua realidade miserável. O que eu quero dizer com isso? Tem gente que está num ciclo interminável de sofrimento. Aí começa a fazer a gratidão, ser gratiluz por tudo que tem, por tudo. Exemplo, você é muito pobre. Em vez de você ser grato e crescer, usar a gratidão pelo que não tem ainda e pelo que você quer manter, você está sendo grato pela sua pobreza. Aí o que acontece? O ato de você estar modulando seus hormônios, você vai se sentir melhor dentro da pobreza. Isso é bom por um lado. Ok, você vai sentir menos sofrimento e menos insatisfação por ser pobre. Mas você ainda vai continuar sendo pobre. E a pobreza é ruim. A pobreza é ruim. E se você acha que pobreza não é ruim, é porque você está nesse estado aí
de se adequar, eu aceito a pobreza para eu viver melhor, certo? Ótimo. Mas a pobreza é ruim. Qualquer coisa que esteja ligada com escassez, com falta, com necessidade, é ruim. Ninguém merece uma vida miserável. Ponto final. Certo? Não adianta a gente romantizar a pobreza. Agora, para aqueles que estão pobres, não têm instrução, não têm uma oportunidade de ver uma aula como essa, não têm uma oportunidade de fazer um curso, por exemplo, para começar a entender mais sobre isso, começar a ter mais inteligência emocional e usar a gratidão, por exemplo, para poder manipular ali um pouco a sua realidade, que não dá para manipular tudo, você já viu? Essas pessoas que não têm oportunidade, elas têm mais é que aprender mesmo a lidar com essa vida miserável, né? Aceitar. Enfim, dar os corre, né? Então, quando a gente faz a gratidão pelo que a gente tem, a gente vai ter mais satisfação pela vida, é o que eu estou dizendo. Mesmo na pobreza, se você começa a fazer gratidão pelaquilo que você tem, você vai ter mais satisfação, né? Você vai ter uma melhoria do seu estado emocional, melhoria do estado mental, vai ter sentimentos bons, vai ter ações produtivas e resultados que podem melhorar mesmo sua qualidade de vida, certo? Ok, se eu faço só isso, é bom, não é ruim, ok? Voltei à questão que não é física nem lei da atração, eu tinha botado aqui, já expliquei. O que acontece? Minha vida melhora, mas o meu cérebro é apaixonado pelo que eu já tenho. Aí o que acontece? Se eu só faço a gratidão pelo que eu tenho, que já faz parte da minha vida, eu vou manter. Se eu vou manter, o meu cérebro vai sabotar qualquer realidade que seja fora da que você vive. Por isso que a maioria das pessoas sempre vão se manter na homeostase. A homeostase é aquele equilíbrio natural. O cérebro, o corpo sempre tende a homeostase. Exemplo, não importa onde você vai viver, o seu corpo vai ficar a 36 graus, certo? Se sair de 36 graus, for para 37,5, né, 35,5, você está doente, certo? Então, o estado de saúde, o estado normal, de equilíbrio normal, é chamado de homeostase. Então, tudo na natureza tende a homeostase. É o próprio equilíbrio natural das coisas. E o teu cérebro funciona igual. Ele tenta se manter na homeostase. E para ele, a homeostase é o quê? Tudo aquilo que você é grato ou preciso voltar aqui, porque eu botei isso aqui, né? Ou te mantém na segurança, certo? Mantém na segurança. Então, segurança em primeiro lugar. Segurança alimentar, ou seja, eu tenho que comer, eu tenho pessoas para me relacionar, eu tenho uma casa para morar, segurança mesmo, enfim. Então, o teu cérebro ele sempre vai tender a isso, certo? Vamos lá. Então é isso, né? Se eu só for grato pelo que eu tenho, eu vou manter o que eu tenho, vou melhorar minha qualidade de vida. Se eu for só grato pelo que eu tive, né? Se a pessoa for grata pelo que ela teve, por isso que está aqui, viu? Não é errado, não, porque já dei essa aula umas 3, 4 vezes. Se eu for grato pelo que eu tenho, eu mantenho. Se eu for grato pelo que eu tive, eu fico preso ao passado e eu posso ter alguns problemas, né? Mas a gratidão para tudo na dose certa e da forma correta é boa, certo? No geral é boa. Agora, é a gratidão pelo que não tem ainda que vai fazer você ter o que você quer, certo? Ou melhor, ir na direção do que você quer. Então, essa é a chave da prosperidade, da abundância, da vida plena, do crescimento, certo? Então, assim, quando o nosso cérebro se apaixona pelo que a gente não tem, ele corre atrás. É a mesma coisa da paixão, por isso que eu comecei um cérebro apaixonado por uma pessoa, certo? Então, quando o meu cérebro se apaixona pelo que não tem, aí é que eu tenho um bingo aí, que ele se apaixona pelo que não tem, ele corre atrás. Então, 95% das suas ações, que é a parte voluntária do cérebro, dentro dessas 95, boa parte delas, o seu cérebro vai estar executando ações automáticas. Então, aquilo que você pensa que teve uma ideia de trabalho muito boa, não foi você, o cérebro criou. Aquilo que você teve uma oportunidade de trabalho, não foi você, foi o cérebro que criou. Quando uma pessoa vem do nada e te diz assim, te dá
um estalo, uma oportunidade, a pessoa liga para você, que parece ser algo do destino, da lei da atração do universo, foi o seu cérebro que criou pelaquela propriedade que eu falei, que ele se conecta com outros cérebros. Ou seja, um cérebro destinado, dedicado, apaixonado pelo que não tem ainda, então ele analisa e sente que não tem. Então eu quero ser bilionário. Ele analisa e sente que eu sou pobre. Se ele realmente é apaixonado, ou seja, um cérebro apaixonado, ele consegue o que quer, certo? Mas aqui eu dou aquela ressalva de novo. Se eu sou muito pobre e quero ser bilionário, o meu cérebro tem algo muito distante. O cérebro que requer muitas mudanças. Então, assim, há uma chance grande de eu perder o que eu não tenho. Exemplo, uma pessoa, um jogador de futebol, vamos pensar. Jogador de futebol, Neymar, que era pobre. Eu não sei se Neymar era tão pobre, mas vamos dizer que Neymar era pobre e hoje é bilionário, certo? O que é que acontece? Um sonho grande, realidade distante. Sonho grande, realidade distante, certo? Então, a quantidade de coisas que Neymar perdeu, exemplo, uma infância, perdeu a infância, perde talvez tenha perdido um pouco da essência do que ele seria, perde família, perde determinados amigos, se bem que o Neymar levou os amigos junto, né? O dinheiro fez milagre na vida dele, que nem todo mundo tem esse mesmo sonho, desejo, aspiração, né? Mas olha o tanto de coisa que o cérebro de Neymar criou. Aí você fala assim, mas ele veio com sorte. Gente, para um cérebro apaixonado, não tem sorte. Aí fala, mas Neymar com 12 anos de idade, com 10 anos de idade, ele já fazia então gratidão. Quer dizer que ele fez o seu curso. Não é assim. Por quê? Tem gente que já nasce com o ser sonhador. Então, a criança já nasce com essa habilidade. Os adultos é que podam. A vida como ela se formou é que poda. A sociedade é que poda muitos sonhadores. Certo? Então, normalmente quem chega nesse curso aqui, né, é sonhador também. Então você se identifica com isso. Né? Quantas pessoas sabotaram os seus sonhos, disseram que você estava sonhando alto demais, certo? Então assim, é possível você sair de pobre a bilionário? Com certeza. De pobre a ter tudo que você quiser, se tornar um rei, pode, certo? Só que assim, quanto mais distante, maiores são as mudanças e aquilo que eu não dou valor, o meu cérebro entende que é descartável. Por que eu estou botando isso? Porque assim, se eu só for grato pelo que eu não tenho ainda, se eu só for grato pelo que eu não tenho, então aprendi com o Dan aqui agora, peguei esse hack, eu tenho que ser grato, usar gratidão para o que eu não tenho. Então, só vou ser grato agora pela BMW que eu tenho, só vou ser grato agora pela casa que eu tenho, que eu não tenho ainda. Vou ser grato, vou ficar fazendo um caderno de gratidão, vou fazer que eu faço fazendo isso, Se você só é grato pelo que você não tem ainda, significa que você deixa de ser grato pelo que você tem, ou pelo que você teve. E isso vai gerar um problema chamado catarse, que para o pessoal que estuda a espiritualidade, essas coisas, sabe mais ou menos o que é catarse, que é um processo no qual o indivíduo está passando por um despertar. Eu não gosto desse nome, despertar, mas para mim é passando por uma grande mudança e que muitas coisas estão sendo deixadas para trás. Então o nome disso é catarse, certo? O problema da catarse é o seguinte, se você sonha alto demais, longe demais da sua realidade, você vai perder coisas pelas quais você não é grato. E aí, se você perde essas coisas, quão forte você é para aguentar perder tudo para ter ou fazer aquilo que você está sonhando. Tem muita gente para no meio do caminho. Não aguenta o processo. Tá bom? Eu falo também sobre isso lá no curso. Então, assim, conseguiu compreender o que a gratidão faz? Então, os seus resultados reais são apenas reflexos do seu cérebro apaixonado. Tá bom? Aqui eu falo de algumas coisas, mas não cabe aqui, não tem necessidade de eu colocar aqui. Aqui é para você entender o porquê que a gratidão é tão importante, por que ela é tão falada, por que existe um curso sobre gratidão, apesar de ser muito barato, por que tem um curso, né?
Então, o caminho você já sabe. Faz o guia prático da gratidão para enriquecer, certo? O enriquecer aqui é muito mais do que enriquecer em todas as áreas da vida. Você aprender a gratidão, fazer de forma deliberada, tenha certeza que sua vida vai mudar completamente. Obviamente, é a única coisa que você precisa na vida? Não é a única coisa. E é um dos motivos também pelos quais, já falei aqui, eu faço esse curso tão barato. Porque uma vez que você se apaixona por mim, seu cérebro se apaixona pelo que eu ensino e você vai tendo a transformação a partir daquilo que eu ensino, você vai acabar ficando comigo aqui a vida inteira, porque juntos a gente cresce. Então eu tenho mentorias, eu tenho masterminds, eu tenho outros cursos, eu tenho cursos sobre outras áreas da vida, sobre desenvolvimento pessoal, sobre marketing, sobre empresa, empresarial. Ou seja, uma pessoa que se apaixona por mim, por aquilo, um cérebro que se apaixona por mim, por aquilo que eu faço, que eu fiz por ela, ele tem mais chance de crescer e o crescimento dele gera gratidão e gera mais aprendizado e mais a pessoa vai gostar de mim. É por isso que eu tenho uma boa base de clientes em todas as áreas que eu fiz. Eu sempre faço coisas com qualidade, com dedicação, da melhor maneira que eu puder e sempre coisas que façam valer a pena e de modo que sejam acessíveis para determinados estágios. Tem um produto de 10 mil reais, tem um produto de 10 mil reais, mais 10 mil reais para quem pode pagar tranquilamente 10 mil reais, certo? Então, aqui, por muito pouco, você entra na nossa jornada, na nossa filosofia, tem uma filosofia por trás muito bonita, que tem a ver com prosperidade, com crescimento, desenvolvimento. Nós temos comunidades incríveis e o seu primeiro passo é fazer o curso Dominar a Gratidão, já começar a entrar nesse mundo, ter um pouco mais de inteligência emocional, começar realmente a treinar seu cérebro para poder fazer coisas incríveis e eu tenho certeza que a gente ainda vai aprender juntos, trocar muitas ideias, se encontrar em eventos, nessa vida, enfim, e a gente vai evoluir, vai fazer parte de algo muito maior. Forte abraço, espero que tenha gostado. Tá aqui embaixo o link, não deixe de fazer a sua inscrição que vale muito a pena. Valeu!